cartazes da Secretaria de Saúde. Aí eu olhei para o céu no pensamento, eu disse, eu creio, Senhor. Aí ele disse, olha, prepara o documento, fica atenta, porque vai chamar a qualquer momento. Então esteja preparado. Aí eu olhei para o céu de novo e disse, eu creio, Senhor. Faço isso. Aí de repente surgiu. Aí começou aquele movimento dentro do hospital. Aí eu fui, sabe uma coisa, eu vou me preparar logo. Preparei os documentos, preparei os cursos que eles estavam pedindo. Aí minha tia disse, olha, tu estás sabendo, estás da inscrição que vai ter? Eu disse, já preparasse tudo, está tudo pronto, está tudo na pasta já para começar. Ela fez muito bem. Aí começou os contratos, eu coloquei tudinho. Pronto, dia 30 agora, interessante que foi na data do nascimento, do aniversário do meu filho, 30 de outubro, mandaram eu me apresentar no hospital já como contratado. Já não sou mais extra, agora eu sou do contrato pela Secretaria de Saúde. Aleluia. Então agora o crachá já começou a ter o quê? Valor. E depois disso eu disse, Senhor, como eu quero lá construir, sei que realmente eu vou ter que trabalhar mesmo ali, mas eu preciso que o Senhor abra outra porta. E ali apresentando a Deus, apresentando a Senhor, abre outra porta. Tu és o Deus que abre porta dentro de porta. E de repente ali, Deus começou a fazer o mover. Primeiro ele abriu uma janela, né? Meu esposo foi, ficou ali trabalhando, fazendo posso dizer, esse extra também. E ali, mas como esse trabalho estava dificultando para a gente vir para a obra, eu disse, não, Senhor, essa porta aí não é certa não, porque está impedindo a gente fazer a tua obra. E eu não quero que a obra acabe. Então ali passou, Deus de repente fez um reboliço lá do outro lado e ele foi chamado, recebeu os tempos dele. Eu disse, Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta melhor do que essa. Uma porta na qual ele também seja honrado. E ali Deus fez um de repente e outra porta se abriu. Por isso que eu falei. Aleluia. 1 Coríntios 16 e o 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Quer dizer, é Deus que abre porta dentro de porta. E quando a gente determina, dizer, Senhor, que seja uma porta que dê para fazer a tua obra, dê para fazer o teu querer, dê para mim ser fiel ao Senhor. Então assim Deus ele fez na nossa vida. Quer dizer, ele abriu as portas. Primeiro ele abriu a porta do terreno, que já foi passado para mim, para o meu filho e para ele. Primeiro abriu essa porta desse terreno. Depois Deus abriu uma porta para mim. E também Deus abriu o quê? Uma porta para ele. Para que possamos o quê? Juntos construir a nossa casa. Glória a Deus. E a de lá é de Deus. Não é mais minha. Porque como eu tinha feito um voto com o Senhor, ele o quê? Me honrou. Então coisa boa, igreja, é a gente ser fiel a Deus. Coisa boa é a gente fazer o voto. Quando voltares ao Senhor, diz até em Eclesiastes, quando voltares ao Senhor, não tardes em pagar o teu voto. Você tem que pagar o seu voto. Se você votou, então pague. Porque coisa vai a gente voltar. Meu Deus, eu faço um voto contigo. Então, assim como Ana fez. A Ana, ela prometeu que se Deus desse um filho, e um filho o quê? Varão. Ela ainda escolheu o sexo do menino. E Deus assim fez. Porque ele sabia o que estava no coração de quem? De Ana. Então, Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem verdadeiramente vai honrar Ele em tudo. Então, assim como Deus ele fez na minha vida, eu fiz, Senhor, agora aqui é teu. Eu quero só um tempo para poder construir, para poder aqui eu começar a reformar tudo que está entrando da tua igreja, o que é da tua igreja, é da tua igreja. O que é da obra, é da obra. Então, vai ser o que? Reformado lá, e lá vai ser só realmente a igreja. Para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus, ele me deu algo, né? Um terreno, não é só um terreno. Por isso que ele me fez sonhar com 3 terrenos dentro de um só. Porque realmente, quando eu fui lá olhar,
é um terreno que dá para fazer realmente 3 casas, né? E ainda fica área para a gente querer, se a gente quiser plantar alguma coisa. Glória a Deus. Então, quando Deus ele faz a promessa, igreja, quando Deus ele quer nos honrar, ele honra. Mas ele também quer ver de mim e de você o que é a nossa fidelidade. Como o pastor de vez em quando ele fala que Isaías, quando estava ainda no meu ventre, ele já passou a ser o que? Dizimista da casa do Senhor. Eu já peguei o envelope para ele, no tempo que eu estava lá no pastor Emanuel, quem conhece ele. Eu estava lá e quando eu soube que estava gestando, eu já peguei o envelope do meu filho e já tirava o dízimo no nome do meu filho. Quer dizer o quê? Deus, ele honrou nós 3. Porque desde o ventre de Isaías, ele é o que? Dizimista e ofertante. Então, coisa boa é a gente ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus em tudo, porque é Deus que vai te honrar. Assim como Deus também falou aqui no livro de 1 Samuel, aleluia. Deixa eu ler aqui uma igreja. Primeira Samuel, capítulo 2, e o versículo 5 diz assim: os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, baixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o estéril, exalta o necessitado. Quer dizer, é Deus que faz eu e você crescer, é Deus que faz eu e você prosperar. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Assim, em outros tempos a gente pagava aluguel, mas Deus nos tirou do aluguel por causa do quê? De um voto. Então seja fiel no voto que você fizer com Deus. Aleluia. Porque Deus ele vai te honrar. Deus ele vai abrir porta dentro de portas. Ele vai te honrar. Não adianta você agradar a mim, agradar o pastor. Não. Agrade a Deus. Como diz no Salmo 37, 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, é um bairro na qual antigamente, quando eu sempre ia por lá passear, eu sempre dizia, o meu desejo, antes de ser evangélica, eu sempre olhava assim para o local e dizia, o meu desejo é morar por aqui. Antes de ser evangélica eu dizia isso. E meu esposo, que também morava para o lado de lá, trabalhava para o lado de lá, ele sempre dizia, eu tenho desejo de morar por aqui. Então Deus ele uniu o nosso desejo, que antes a gente não servia a Deus, mas Deus, como Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Ele uniu o que? O nosso desejo e cumpriu e fez a gente, vai fazer a gente agora morar no bairro. Eu creio que alguns conhecem, é lá em Aldeias. É um local que verdadeiramente só Deus poderia fazer isso. Porque se realmente a gente fosse olhar pelas nossas condições, aí não tinha condições nenhuma de comprar algo ali. Mas Deus, que é o dono do ouro, o dono da prata, o dono de tudo que há aqui no céu e na terra, Ele fez coisas grandes e Ele fez esse terreno, essa área vir para as nossas mãos. Ele tirou de quem tinha e deu a gente que não tinha. Glória a Deus, aleluia.